Deixa eu trazer o nosso convidado, já está aqui, o Marco Fernandes, para ele participar um pouquinho do finalzinho do nosso Giro Brasil. Depois a gente passa para a geopolítica com ele. Tudo bem, Marco? Bem-vindo. Tudo ótimo, Miguel. Prazer estar aqui de volta, obrigado. Yara, quanto tempo, Yara? Quanto tempo, camarada? Tá onde? Que você roda esse mundo, viu? Eu estou em Pequim, eu não estou em casa, como você pode ver, né? Que você já conhece o cenário. Mas eu estou numa conferência aqui, daí eles pedem para a gente ficar no hotel e tal, para ficar concentrado. Então, por isso esse cenário diferente hoje, mais vermelho. E de madrugada, hoje tu madrugou mesmo. O que a gente Marco, faz? Marco, a gente está no finalzinho aqui do nosso giro. Vamos passar para a próxima, Yara, por favor. Vamos, eu já tinha até colocado aqui, Miguel, para a gente falar sobre uma das pautas mais importantes aí dessas últimas horas, que foi o debate, primeiro, e tudo indica que o único, entre Kamala ou Kamala, agora eu fico toda confusa, acho que é Kamala Harris, e o Donald Trump ontem. E a China, viu, gente, esteve na pauta. Eu fiz aqui um levantamento de todas as falas, Marco. Mas, resumindo, não muda. Inclusive, a própria porta-voz hoje do Ministério das Relações Exteriores da China, a Mao, ela disse o seguinte, olha, a China não comenta eleições de outros países, são assunto interno dos Estados Unidos, mas não gostaríamos de ser pauta de um debate presidencial, de uma campanha, mas é inevitável, né, Marco? E tanto um quanto o outro, embora as táticas mudem um pouquinho, tipo, a Kamala ela é mais simpática, mais suave, mais diplomata, mas, embora tenha criticado a tarifação, né, as tarifas que o Donald Trump impôs, eles não tiraram nenhuma do jogo e ainda colocaram a pior de todas sobre os carros elétricos e esses equipamentos de transição energética. Então, eu começo a pergunta querendo saber de você, Marco. Como que pode influenciar essa eleição dos Estados Unidos, essa guerra fria aí, 2.0 entre China e Estados Unidos, Marco? Olha, se tem uma das poucas coisas em que republicanos e democratas concordam hoje em dia é em relação à China, né? Não há diferença, talvez ali no detalhe, uma ou outra medida, mas é evidente que há um consenso hoje bipartidário nos Estados Unidos, isso já foi dito centenas de vezes nos últimos anos, e mais ainda nos últimos meses, de que a China é a grande rival, a grande adversária, e às vezes, dependendo do tom, a grande inimiga, né? Então, é isso que você falou, quer dizer, eu li o teu artigo, li hoje, enfim, algumas horas atrás, você publicou. Eu não vi o debate, então foi ótimo para ver o resumo. Mas é isso que você falou, quer dizer, o Trump começou a guerra comercial, que na verdade foi um grande tiro no pé, foi o primeiro grande tiro no pé dos Estados Unidos contra a China, né? Isso já há anos, e na época, né, depois de 2-3 anos da guerra comercial, uma série de estudos foram feitos, inclusive nos Estados Unidos, mostrando prejuízos de bilhões para empresas dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, ali mais ou menos entre 2021 e 2020, haviam 3.500 empresas dos Estados Unidos processando o governo dos Estados Unidos por causa das tarifas. Porque isso é uma coisa, inclusive, que a gente pode falar mais depois para explorar. É preciso entender que a questão do comércio entre Estados Unidos e China não fica só restrito aos bens de consumo acabados. Aos carros elétricos, ou aos painéis solares, ou aos eletrônicos, aos celulares. A coisa mais importante são os produtos que as empresas americanas compram para poder terminar os seus produtos em diversos setores industriais. O setor elétrico, por exemplo, é um dos que mais precisa de componentes chineses. Então, na hora que o Trump iniciou essa guerra tarifária, ele aumentou o custo da indústria dos Estados Unidos e o custo do produto final, de milhares de produtos finais nos Estados Unidos.
Então, esse é o tipo da medida que não faz... a China não sofreu, pelo contrário, né? Quem sofreu foi a economia dos Estados Unidos. Enfim, aí outras tendências que a gente pode falar mais para frente, né? Não vou monopolizar aqui a palavra nesse comecinho. Marcos, você mandou até um gráfico para mim, que é dentro desse assunto, né, dessa Guerra Fria, esse confronto entre Estados Unidos e China, que mostra como a China tem tido um desempenho extraordinário em alguns setores estratégicos, né? Um deles é o setor de robôs industriais. Está aí um gráfico na tela que mostra como a China está bem à frente na instalação, né, nas suas indústrias de robôs industriais. Ela produz robô industrial e ela instala em suas indústrias. A China é um país que mais tem fábricas inteligentes, ou seja, fábricas que usam robôs. Robôs industriais são robôs que trabalham em indústria. Aí a China bem à frente, em segundo lugar o Japão, terceiro lugar os Estados Unidos. Então você vê como a China está à frente. É um setor estratégico, juntamente com a área tecnológica propriamente dita, a área de chips, né, microchips, semicondutores, a área de softwares. Então, como é que você está vendo esse confronto tecnológico, né, o confronto entre China e Estados Unidos no setor de tecnologia, no setor de inteligência artificial, de semicondutores, robôs industriais? Quem está ganhando essa guerra? Olha, não há dúvida, Miguel, que do ponto de vista industrial, a China está dando saltos gigantescos e que vai ser muito difícil para os Estados Unidos recuperar. Você acabou de mostrar esse gráfico, acho que ele é muito significativo, né? Você tem aí acho que mais de 250 mil robôs industriais instalados no ano passado, acho que é 2023 esse gráfico, né? Na indústria chinesa, 2000... não tem aí, mas se eu não me engano, ele é 2023 ou 2022. Ou seja, você tem uma proporção de mais de 6 para 1, né, da China em relação aos Estados Unidos. E é evidente que, você imagina, a diferença que isso faz do ponto de vista do produto final. A gente pode tem inúmeros exemplos aqui. Você falou das fábricas. Hoje em dia na China já tem, você vai para Shenzhen, no sul, já são centenas de fábricas que eles chamam de fábricas escuras, né? Porque não tem trabalhadores. São fábricas só com robôs, né? E que, portanto, não precisam de luz para funcionar. Então, eles chamam de fábricas escuras. Você tem um outro dado importantíssimo que eu venho dizendo, quer dizer, a dependência hoje, se você compara, isso foi um relatório recente do Brookings Institute, que é um dos principais think tanks dos Estados Unidos, sobre a questão das cadeias de valor, das cadeias de suprimento, né? E mostrando como nos últimos anos, nas últimas décadas, né, pelo menos desde os anos 90, cada vez mais países desenvolvidos dependem gigantescamente da China para a compra de componentes industriais, né? E a China é o contrário, né? A China, que há 20, 30 anos atrás dependia de Japão, de Alemanha, de Estados Unidos, de França, de Coreia do Sul, vem diminuindo cada vez mais essa dependência, né? Então, a tendência, a gente sabe, isso só vai aumentar, né? Porque a China já entrou numa espécie de um ciclo virtuoso, né? Em que a sua produção ela começa a crescer a sua produtividade começa a crescer em escala geométrica. Enquanto que os Estados Unidos, você tem um exemplo, acho que até não sei se a gente falou sobre isso aqui há uns meses atrás, mas isso virou piada aqui na China. Você sabe que os Estados Unidos estão tentando, então, atrair uma série de empresas, né, industriais importantes, fez aí o ato, né, a lei de ciências e chips, fez a lei de redução de inflação, e está colocando centenas de bilhões de dólares, só essa da redução de inflação são quase 400 bilhões de dólares em subsídios, né, que o governo está bancando para os próximos anos. Ora, uma dos objetivos é trazer a TSMC de Taiwan,
para instalar fábricas nos Estados Unidos e começar a produzir os chips mais avançados do mundo no território dos Estados Unidos. Ora, eles começaram a fazer uma fábrica no Arizona, né? Essa fábrica era para ser inaugurada em 2024, esse ano. Essa fábrica não tem ainda previsão de inauguração. E por quê? Um dos grandes problemas que a TSMC está encontrando nos Estados Unidos é mão de obra qualificada. Não tem engenheiro suficiente, um nível de sofisticação necessário para trabalhar na TSMC. Os Estados Unidos não formam mais essas pessoas. Se você compara hoje a formação de engenheiros em geral entre China e Estados Unidos, está na proporção de... A China forma mais de 2 milhões de engenheiros por ano, os Estados Unidos formam aí cerca de 500 mil por ano. Ou seja, são 4 vezes mais, né? Então não tinha, a TSMC está procurando, e enfim, tem outros problemas também logísticos, problemas de suprimentos também de materiais, mas o que acontece com os Estados Unidos hoje, desses 500 mil engenheiros, Miguel, vamos lembrar que uma grande parte deles vai trabalhar, sabe onde, quando se forma? Vai trabalhar em Wall Street, porque são caras altamente qualificados em matemática, em cálculo, e esses caras vão para as grandes corretoras, para os grandes bancos, porque, enfim, tem um filme muito interessante sobre isso, chama Margin Call, o nome em inglês, eu não sei como é que chama no Brasil, eu vi esse filme ano passado, enfim, estava aqui na China, peguei isso na Netflix, mas conta um pouco da história da crise de 2008, né? É uma visão a partir de uma empresa de investimento em Wall Street. Tem um personagem que é exatamente isso, é um cara que está há 30 anos no mercado financeiro, está para se aposentar, ele se ferra quando, né, quebra a economia em 2008 com a crise financeira, e uma das últimas cenas é ele sentado em frente de casa, falando com um amigo dele, o colega da corretora, dizendo: cara, eu sinto falta do que eu fazia 30 anos atrás, eu fazia pontes, eu construía pontes, eu construí uma ponte numa cidadezinha, não sei, ligando uma a outra, que isso economizou milhares de horas na vida das pessoas daquelas 2 cidades em um ano. O que eu faço hoje? O que esse meu emprego produz? Nada. Produzo números e especulação em cima de especulação. Então, acho que é um pouco esse o espírito do tempo, né? Os Estados Unidos estão ficando para trás do ponto de vista industrial e a gente sabe que isso é o que vai definir a economia mundial nos próximos anos. E vai definir, inclusive, guerras, né? Porque a capacidade industrial também é o que define quem é um dos grandes, né, definidores de quem vence uma guerra convencional. Olha só, antes de eu fazer minha pergunta, eu tinha separado aqui, acabei esquecendo, eu quero agradecer a Isa Ribeiro, que nos enviou um super sticker. Muito obrigada, viu, querida? Façam aí como a Isa. Marco, hoje, 3 temas me chamaram a atenção. Pela primeira vez na história, tropas chinesas estão fazendo um exercício militar lado a lado com os Estados Unidos, aqui pertinho da minha casa, a Operação Formosa. Formosa não por conta da ilha de Taiwan, mas por conta da cidade do Goiás, onde fica ali um centro de formação da Marinha brasileira. Paralelamente, a China também está realizando o que a imprensa classificou como a maior operação, o maior exercício dessa natureza desde a Guerra Fria, junto com a Rússia, uma operação naval. E um terceiro evento é uma reunião de alto nível dos conselheiros de segurança dos integrantes do BRICS. Então, tudo isso, eu fiquei muito surpresa com essa participação chinesa, confesso, porque os Estados Unidos a gente já sabe que estão sempre aqui, né? E eu queria ver como que você vê nessa questão da guerra, de todo esse debate sobre segurança, que tem a ver também com toda essa corrida tecnológica que você falou, como que você avalia isso? Moscou, Pequim, Washington e Brasília aí nessa amarração de segurança. Bom, vamos lá, vamos tentar, muita coisa. Bom, primeiro, essa questão do treinamento com a China, que é uma novidade, né? Isso, na verdade, foi uma orientação do presidente Lula, recente, faz poucos meses. Saiu uma entrevista com o comandante do Exército, esqueci agora, general Tomás, enfim, Isso. comandante...
Thomas Paiva? Thomas Paiva, exatamente, né? Ele teve, se eu não me engano, foi ele que veio à China para uma visita oficial para fazer negociações, inclusive de possivelmente, né, para iniciar negociações sobre possíveis compras de armamentos e também desse primeiro exercício militar conjunto, né? Isso foi uma orientação do presidente Lula, expressa dele, porque ele acha que o Brasil precisa se aproximar dos países dos BRICS, justamente do ponto de vista militar, né? Acho que ele, enfim, está certíssimo, ainda bem que essa ordem, digamos assim, do comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente Lula, ainda bem que essa ordem foi dada. Agora, vamos ver, a gente não sabe ainda até que ponto, né, isso é ou não algo mais significativo, mais de longo prazo. Nessa mesma entrevista que o general Thomas Paiva deu, ele falou que, inclusive, a questão da Rússia, eles, né, por conta da guerra, é impossível fazer isso agora, é muito, muito complicado para o Brasil, pelo posicionamento do Brasil em relação à guerra, mas, de neutralidade, enfim, de tentativa de mediação, mas que é uma perspectiva também que ficava para o futuro, né? Então, a gente precisa esperar. Essa reunião de hoje, eu ainda tive pouco acesso, de fato, a informações significativas, né? Saiu muitas manchetes, mas, na verdade, teve uma abertura. Eu até acompanhei uma parte dela, né? Os discursos iniciais, que foram mais protocolares. Agora, uma coisa interessante dessa reunião, não sei se vocês viram isso, que foi os participantes, os representantes do Brasil e da China, que foram o Celso Amorim, pelo Brasil, né, e o Wang Yi, pela China. Né, o Wang Yi, que a gente sabe, ele tem um duplo cargo, né, ele é o chefe da diplomacia chinesa, ele é o diretor do Escritório de Relações Internacionais do Comitê Central, ele faz parte do Politburo, né, dos 24 principais dirigentes, mas ele também está acumulando temporariamente o cargo de chanceler, porque o chanceler, o Qin Gang, né, foi demovido no ano passado. E ele que estava nessa reunião, né, e não o ministro da Defesa da China. Da mesma forma, o Celso Amorim, né, que é só o assessor internacional do presidente Lula, mas nessas horas a gente vê, né, onde é que está o Celso Amorim na fila do pão, né? Ele está bem na frente na fila do pão. Então, e também, assim, ele veio aqui também não só para participar dessa reunião, mas veio também, segundo informações que eu tive lá conversando com amigos, né, em Moscou, ele veio também para conversar sobre a questão da Ucrânia e também sobre a Venezuela. Né? Vamos ver se vai... por enquanto não tem nada divulgado publicamente, né? Mas é fato que o Brasil está tentando, e nos últimos dias a Rússia sinalizou, né, com uma certa... reforçou muito, né, o papel que Brasil, Índia e China devem ter na mediação para o fim do conflito. Eu também, hoje, conversando com amigos de Moscou, também ouvi que parece que há rumores, né, aí nos corredores do Kremlin de que eventualmente a Rússia está fazendo um esforço muito grande diplomático nesses últimos dias, e por isso também acho que essa chamada pública a Brasil, Índia e China, porque, enfim, para tentar uma solução para o fim do conflito. Né? Não sei se vocês viram que na noite passada em Moscou, né, teve um evento um pouco assustador, né? Foi um ataque de drones ucranianos digamos, no que seria a grande Moscou, né? Não no centro, mas mais na periferia. A maior parte dos drones foram derrubados pela defesa russa, mas um drone atingiu um prédio que fica mais ou menos a uns 60 quilômetros do centro de Moscou, feriu mais de 10 pessoas e matou uma mulher, né? Com um ataque direto, então, ucraniano, né, praticamente a 60 quilômetros do centro da cidade de Moscou. Então, enfim, acho que também é um momento tenso, né? A Rússia passa por um momento tenso, obviamente, depois de que aconteceu em Kursk, né, que agora parece que já está mais ou menos começando a ser revertido pela Rússia, mas houve esse ataque na noite passada, né, que também um pouco assustador, né?
Você está sem som, Miguel. Opa, desculpe. Sobre esse ataque a Moscou com drones, né, que matou uma senhora, isso aí, eu tenho assistido análises de especialistas militares, né? Isso não muda nada no curso da guerra. A Rússia está avançando na Ucrânia, em Donbás, nas principais regiões onde a guerra está acontecendo mesmo, está avançando rapidamente. A incursão em Kursk, pelo que eu tenho lido também, ela foi um tiro no pé do Zelensky, porque ele tentou... Inclusive, tem uma entrevista agora que foi publicada esses dias no Financial Times, do chefe do MI6, né, o Serviço Secreto Britânico, e o chefe da CIA, William Burns. O chefe do Serviço Secreto Britânico é o Peter Moore, e o chefe da CIA, William Burns. Os dois elogiando a incursão em Kursk, que mudou a narrativa. Aquilo é muito, muito curioso, até irônico, porque eles não falam sequer em vitória militar, eles falam em mudança de narrativa, que era justamente a intenção. A única explicação para um ataque tão sem pé nem cabeça seria uma tentativa de ter uma jogada de relações públicas para mostrar para o Ocidente, ter alguma notícia positiva. A Ucrânia está viva ainda. Mas o fato é que ela deslocou tropas importantes suas que poderiam estar na defesa da própria Ucrânia, ela deslocou para Kursk, uma área que não tem nenhum valor militar, uma área pequena, insignificante, vilarejo, causou sofrimento. Teve russo que morreu, teve russo que teve que ser deslocado, mas uma área sem nenhum valor estratégico, né? Então, foi um tiro no pé. Agora, a posição da China, eu estive na China aí, até a gente se encontrou, a gente conversou com pessoas importantes do Partido Comunista Chinês, com autoridades chinesas. Eu fiz uma pergunta sobre a Ucrânia para um quadro importante, que a gente se encontrou com ele, teve um almoço lá, e ele mostrou uma visão muito pragmática e histórica do processo na Ucrânia. Ele contou a história, os chineses sabem da história. Ele falou categoricamente, a guerra não começou em 2022, a guerra começou antes, com o avanço da OTAN para as fronteiras russas, né? Você tem... a gente sabe que os Estados Unidos patrocinou um golpe de Estado na Ucrânia, enfim. Como é que você está vendo isso na China? Os chineses, eles têm essa noção, na sua opinião? Como é que você está vendo a guerra na Ucrânia, primeiramente, né? Primeira pergunta. A segunda pergunta, como é que você acha que a China está vendo a guerra na Ucrânia? Bom, a guerra na Ucrânia, acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Já tem mais de 2 anos e meio. Acho que a gente espera que ela comece a se encaminhar para um término, né? Porque, de fato, por um lado, evidente, a guerra na Ucrânia acelerou, acho que, um processo de unificação do sul global, né? Não é à toa todo esse frenesi, por exemplo, em torno dos BRICS, ele se acelera muito, né, com a guerra na Ucrânia, né? Os Estados Unidos, a OTAN, esperava isolar a Rússia do mundo inteiro, e aconteceu foi o contrário, né? Acho que a Rússia, por exemplo, aumentou as suas relações com a África, né? Se aproximou mais da África, se aproximou mais do Sudeste Asiático. Você vê que recentemente, né, o Putin fez 2 visitas históricas, uma à Coreia do Norte, Coreia Popular, né, que foi recebido com honras de mais do que chefe de Estado, e na mesma viagem foi ao Vietnã, né, que também é um país que tem relações muito próximas dos Estados Unidos, muito próximas do Japão e da Coreia do Sul, do ponto de vista econômico, mas que também vem se, né, equilibrando entre China e Estados Unidos, e também muito próximo, cada vez mais próximo da Rússia, né? Por outro lado, é fato que, assim, não há nenhuma dúvida de que a Rússia é vitoriosa, ela vai vencer essa guerra, né? E, inclusive, provavelmente levando, mantendo territórios de maioria russa, como no Donbás. Isso vai ser uma derrota fragorosa para o Zelensky e para o governo da Ucrânia. Agora, por outro lado, também, aí eu também vou
enfim, tenho conversado bastante com o pessoal na Rússia, com think tanks, pessoal do Valdai Club, da Academia de Ciências da Rússia, né? E tenho ouvido muito também essa análise de que a guerra também já chegou a um ponto em que ela está deixando a política externa russa de mãos atadas, né? A Rússia poderia estar fazendo muito mais hoje nos BRICS, mesmo na África, que é uma das prioridades hoje da política externa russa, é a África. A Rússia poderia estar avançando muito mais nesse sentido, e acho que nessa construção dessa unidade no sul global, mas não pode porque está atada à guerra. Está gastando muito dinheiro na guerra, está gastando, enfim, tem recursos econômicos, humanos. Por outro lado, também a guerra também trouxe para a economia russa algumas vantagens, porque a Rússia, esse desacoplamento do Ocidente, das empresas ocidentais, que muitas saíram daqui, também fizeram com que a Rússia iniciasse ou acelerasse um processo de substituição de importação em alguns setores, né? Se aproximou mais da China, o comércio bombou, o comércio com a China. Hoje, ano passado, bateu em 240 bilhões de dólares. A meta deles para 2024 para esse ano era de bater 200 bilhões, eles ultrapassaram um ano antes e muito. Então, e tem toda uma discussão acontecendo hoje na Rússia. Esse novo governo do Putin, esse novo ministério do Putin, tem uma série de figuras que são economistas keynesianos, né? Para além do ministro da Defesa, que foi uma surpresa, né? O Andrei Belousov, ele é um economista keynesiano famoso aqui, né? Isso tem a ver já também com um projeto russo de transição, né, para um pós-guerra, e houve um crescimento gigantesco, claro, da indústria bélica, mas uma vez que a guerra acabe, é preciso parte desse crescimento da indústria bélica vai ter que ser dirigido para a indústria civil, né, para várias aplicações. Então, isso é um dos motivos pelo qual ele colocou um economista, então, no Ministério da Defesa. Então, acho que há uma perspectiva, vai ser importante para a China, para o sul global inteiro, que essa guerra termine, né, o mais rápido possível. E aqui, só para terminar, como você perguntou, Miguel, eu acho que a posição chinesa é essa, né? Desde o começo, a China é favorável a uma solução pacífica, uma negociação, né? A China não é a política externa chinesa, a guerra não faz parte do repertório, a não ser, claro, em caso de autodefesa. Então é isso, acho que do ponto de vista político, geopolítico, né, e econômico para o sul global, é importante que essa guerra termine. Marco, aqui no Brasil foi realizada ontem, o Miguel até fez textos ótimos sobre o evento, a primeira mesa redonda sobre direitos humanos. E por que eu pergunto, a gente falando sobre geopolítica, né? Porque acabou se transformando aliás, se transformando não, já é há muito tempo, mas a gente tem visto uma escalada do uso dessas notícias sobre direitos humanos, acusações, muitas delas infundadas contra a China, como uma das armas. E me chama a atenção, Marco, e tem sido feito um balão de ensaio pela mídia ocidental de colocar Taiwan dentro desse cesto que já contém Xinjiang, Tibete e Hong Kong. E nesse contexto aí de beligerância, a gente sabe que a Ásia virou um barril de pólvora. Como é que isso circula aí pelas pessoas que observam, que estudam a China? Esse elemento dos direitos humanos como mais uma justificativa para aumentar a tensão aí na Ásia. Bom, Yara, acho que a China já está calejada em relação a isso, né? Já faz muitos anos que isso é uma retórica usada principalmente pelos Estados Unidos. Eu acho que a China ela tem, em geral, são duas respostas, né? A primeira resposta é questionar que conceito é esse de direitos humanos, né? Porque a China parte de um princípio de que, por exemplo, tirar 850 milhões de pessoas da extrema pobreza em 30 anos provavelmente a maior conquista de direitos humanos na história da humanidade, né?
a China também parte do pressuposto de que direitos humanos é garantir boa educação, boa saúde, emprego, infraestrutura, uma cidade que funcione, cidades que funcionem, né? Uma vida boa, né? Uma vida boa, e que o padrão de vida da população chinesa, ela não para de crescer, não parou de crescer nos últimos 40 anos, né? Então a China parte desse princípio de que direitos humanos não é só votar a cada 2 anos ou a cada 4 anos numa eleição. A China tem outro método para escolher as suas lideranças. A gente pode concordar ou discordar, mas não cabe a ninguém no Brasil ou nos Estados Unidos dizer qual que é o melhor método para a China escolher os seus dirigentes. Eu acho que o povo chinês está muito satisfeito. Tem pesquisas, inclusive, feitas nos Estados Unidos, né? Tem uma pesquisa famosa feita pela Universidade de Harvard há uns anos atrás, que foi publicada em 2020, mostrando que o apoio do governo chinês é quase 90% do governo federal, né, do governo nacional. Isso é uma pesquisa dos Estados, feita por pesquisadores dos Estados Unidos. E a outra resposta que a China vem dando, acho que cada vez mais de maneira assertiva, é também jogar a contradição de volta para o Ocidente. É mostrar, por exemplo, as violações de direitos humanos que acontecem todos os dias nos Estados Unidos, com a população negra, com a população latina, com o fato de que hoje nos Estados Unidos tem 650 mil pessoas que não têm casa para morar. Como é que pode que a economia, né, mais rica do mundo, ou o segundo PIB, o segundo maior PIB pela paridade de poder de compra do mundo, ou seja, um país com essa riqueza pode ter 650 mil pessoas morando nas ruas, ou que 100 mil pessoas morram por ano de overdose de... como é que chama lá o fentanil, né? Que é um problema social gravíssimo. Problema social gravíssimo. Quer dizer, isso não está acontecendo na China, né? Vocês vieram passou meses aqui na China, Miguel passou meses na China. Você anda numa cidade chinesa como Pequim ou Xangai, você vai para Nova York, é um contraste gigantesco, né? Nova York é terceiro mundo hoje, comparado a Pequim e Xangai. Então a China também tem feito isso, tem apontado essas contradições, né? E que eu acho que é muito interessante, porque a China também, durante um certo tempo, acho que é recente, né? Faz poucos anos que a China começou a responder de maneira mais assertiva, né? E eu acho que isso também ajuda o debate mundial, de questionar qual é o modelo de sociedade que nós queremos, né? O modelo dos Estados Unidos, onde há, em média, 2 tiroteios, desses tiroteios de massa, já está em quase 2 por dia, de média, num ano, nos Estados Unidos, quase 700 tiroteios de massa. Quer dizer, que sociedade é essa que direitos humanos, o direito humano de comprar arma, de comprar metralhadora, ir para a escola e matar crianças, esses são direitos humanos que os Estados Unidos estão defendendo? Então, acho que essas contradições estão ficando cada vez mais claras. E aí eu acho que tem, só para finalizar, eu acho que com toda essa discussão, né, de Guerra Fria 2.0, de chips, de tecnologia e a comparação dos Estados Unidos com a China, tem uma questão que os Estados Unidos estão perdendo, e isso não tem como os Estados Unidos manterem a posição que eles querem de liderança, né, mundial, de exemplo mundial, se a sua sociedade, se o seu próprio país está absolutamente tomado de contradições como essas, como centenas de milhares de sem-teto, como 100 mil pessoas morrendo de overdose de medicação, de droga, 2 tiroteios em massa por dia. Quer dizer, até quando países do sul global vão olhar para os Estados Unidos e vão querer ser como os Estados Unidos, como aconteceu pelo menos dos anos 50 até os anos 90, 2000, né? Então, acho que é aí que os Estados Unidos estão perdendo, de fato, a corrida para a China. A sua sociedade está apodrecendo, né? Ela está se desfazendo, o tecido social está se desfazendo. E aí não é possível, você não vai ser um líder global, né, como eles pretendem ser, se eles não conseguem arrumar a própria casa, né? Marco, eu estive nesse evento, né, como a Yara falou, inclusive eu ocupei o seu lugar lá, tinha uma mesa lá, que eu não fiz o cadastro, tinha uma mesa lá com o seu nome, Marco
Marco Fernandes, eu sentei lá, ganhei os presentinhos que eram para você. Tá tudo aqui, foi ótimo. Entendeu? Vou cobrar pelo Fogo Brasil, viu? É um leque e um pendrive, depois eu te dou. Aí eu fiquei conversando com o pessoal lá sobre... Era uma primeira rodada de conversas entre China e América Latina sobre direitos humanos. Né? Eu escrevi um artigo, até colocar aqui coloquei nos comentários esse artigo, que aí eu escrevi rapidamente lá. Durante, não tinha nem acabado o negócio, você já estava com o artigo publicado, impressionante. Não, que eu assisti, a parte da manhã foi mais assim, importante, foram muitas pessoas que falaram, e eu já senti qual era a vibe, depois conversei com as pessoas, confirmei, que era justamente essa, que muita gente falando em Gaza, né, tinha muitos representantes da América Latina, aí os representantes da América Latina, quase todos falavam em Gaza, né, falavam no genocídio em Gaza, porque eram especialistas, eram ativistas de direitos humanos. Então, imagino o que se passa na cabeça de um ativista de direitos humanos diante do que está acontecendo na Palestina. Era um encontro, né, de pessoas, da parte da China, eram pessoas altamente qualificadas, eram dirigentes, eram acadêmicos assim, altamente qualificados, diretores de institutos das universidades, diretores de institutos de universitários de ciências sociais, ciência política, especialistas em direitos humanos. E justamente a conversa era como que a China ela estava, nesse momento, numa posição em que ela está rompendo o monopólio moral que o Ocidente, Estados Unidos à frente, tinha sobre o debate relacionado a direitos humanos. Sempre que você tem aquelas meia dúzia de ONGs famosas que meio que monopolizavam o debate sobre direitos humanos, né? E essas ONGs, ao longo das décadas, elas foram totalmente militarizadas, elas se tornaram praticamente braços do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E quando você entra no site delas para ver quem financia, você vai lá, Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Governo americano, muitas são fundadas já com dinheiro do Departamento de Estados americanos e são usadas com objetivo geopolítico. E agora, como está acontecendo em Gaza, os Estados Unidos e a Europa estão completamente desmoralizados. Como é que um país que defende direitos humanos joga bilhões e bilhões de dólares em Israel para matar criança, para matar inocente? A faixa de Gaza foi totalmente pulverizada, não tem mais nada lá, não tem mais um hospital, não tem mais uma escola, não tem mais uma rede de esgoto, né? Então, a China, nesse debate sobre direitos humanos, os Estados Unidos está completamente desmoralizado no mundo inteiro, e sobretudo no sul global, porque no norte global também, né? Porque a sociedade, a gente não pode ser injusto, essas decisões são muitas vezes da elite política americana, não propriamente da sociedade americana, tanto que a gente viu as manifestações gigantescas nas universidades, nas ruas, né, em Londres, teve manifestações gigantescas em Londres, em Paris, né, o povo, e a questão do voto, a questão eleitoral, né, queria até saber a sua opinião, muitas vezes a gente fica muito na narrativa da mídia corporativa que fala extrema-direita, esquerda, mas muitas vezes é um voto de guerra e paz. É um voto que o eleitor está interessado em votar em quem quer a paz, quem é contra. Nos Estados Unidos está bem claro, né? Não é uma eleição entre direita e esquerda, apesar de que todo mundo torce contra o Trump, mas o principal, porque os democratas e republicanos, há décadas, eles seguem a mesma linha de guerra, mesma linha em relação à Rússia. Ontem eu vi uma entrevista com o Jeffrey Sachs falando como os Estados Unidos foi traiçoeiro com a Rússia. Que quando o Gorbachev assumiu o governo, o Gorbachev ele botou na mesa, eu quero paz, a Rússia quer paz com o Ocidente, quer negociar. O que vocês querem? A gente quer entrar no mercado, quer voltar a negociar, não quer mais guerra, não quer nada. E que os Estados Unidos, qual a reação deles? Não, a gente não quer paz, não. A gente agora quer dominar a Rússia. A gente quer dominar. E foram avançando, e chegou onde chegou.
Mas vamos lá, tem uma reunião do BRICS dia 22 a 24 de outubro, em Kazan, na Rússia. Né? O que você espera dessa reunião? Puxa, a gente espera tanta coisa, né? Mas... Olha, acho que os BRICS, Miguel e Yara, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, Yara, um dia desses. Eu acho que os BRICS estão num momento também de encruzilhada histórica. Porque, por um lado, é evidente, né, o interesse, houve uma renovação, né, um novo fôlego para os BRICS. Já antes da expansão, né, já havia um interesse gigantesco, que não para de crescer. Né? A gente viu agora, semana passada, a Turquia, que é um membro da OTAN, que já está de saco cheio da União Europeia, que não vai entrar na União Europeia, já sabe disso. A Turquia, oficialmente, se candidatando a se juntar aos BRICS. Então é isso, né? A gente houve a expansão no ano passado, o interesse gigantesco, mais de 20, 30 países estão querendo entrar. Não vai haver mais expansão tão cedo, né? Estão agora discutindo a questão dos chamados países parceiros, que seria uma espécie aí de uma meia entrada, porque, de fato, é muito difícil expandir, é um grupo muito complexo, né? Esses 10 agora vai levar tempo para esses 5 países, quer dizer, considerando que a Arábia Saudita ainda não entrou oficialmente, né? Nem diz que sim, nem diz que não. Mas vai levar um tempo. Né? Eu já ouvi várias declarações de gente que trabalha, né, na articulação dos BRICS, de que eles acham que pelo menos um novo ciclo, né, de 5 anos para que esses países entrem. Agora, qual que eu acho que é o grande desafio? Os BRICS até agora, eles tiveram poucas conquistas efetivas, né? Poucas conquistas que gerassem benefícios econômicos e políticos aos seus membros, né? Houve, claro, a criação do Banco dos BRICS, que é a maior conquista até agora, o maior feito dos BRICS foi ter feito o Banco dos BRICS, né, que foi em 2014, foi assinado aí pela presidenta Dilma Rousseff, na cúpula de Fortaleza, e o Acordo de Reserva Contingentes, que é o Fundo Monetário dos BRICS, né, que seria uma alternativa ao FMI. O Banco dos BRICS seria idealmente, né, uma alternativa ao Banco Mundial, e o Acordo de Reserva Contingente uma alternativa ao FMI. O problema é que, até agora, essas duas instituições, por exemplo, estão muito aquém ainda, né, do que elas foram pensadas. E eu acho que nos próximos anos, se os BRICS não forem capazes de fato, promoverem conquistas, melhorias, benefícios econômicos e políticos aos países, aos povos dos nossos países, o BRICS vai começar a ser questionado, né? Mesmo no sul global. Ora, o que nós queremos? Nós queremos um outro G77, que todo ano se reúne, tira um grande discurso bonito pela multipolaridade e o sul global e contra a guerra e anti-imperialista, etc, e a gente volta para casa, né? Então acho que esse é o grande desafio. E vou dar aqui um exemplo, Miguel, a gente conversou sobre isso, também conversei sobre isso com a Yara recentemente, né? Um artigo que eu publiquei faz pouco tempo no Valdai Club, que é um think tank da Rússia, né? E também saiu, a Fórum publicou, outros publicaram no Brasil. Eu acho que é um exemplo, né, de potencial que a gente não está aproveitando. Por que acontece? Esse fundo, o Acordo de Reserva Contingente, ele conta com 100 bilhões de dólares, né? E ele é dividido 41% a China, 18% Brasil, Índia e Rússia e 5% África do Sul. Ora, o que esse fundo serve para quê? Se algum dos países dos BRICS ficar sem liquidez nas suas reservas internacionais, ou seja, acabar os dólares, porque a maior parte das reservas ainda são em dólar, né? Se um dos países ameaçar ficar sem, que aconteceu já muitas vezes com muitos países do sul global, inclusive está acontecendo nesse momento com vários países do sul global, em vez dos países irem ao FMI fazer os empréstimos, né, em dólar para poder voltar a fazer comércio ou pagar o serviço da sua dívida, então os países dos BRICS iriam, né, recorrer a esse fundo do grupo. Ora, o problema é que os países dos BRICS, os 5 originais que fizeram o fundo, eles não têm problema de reserva.
internacional. Pelo contrário, são reservas muito sólidas, né? O Brasil está agora com quase 400 bilhões de dólares, a Rússia, mesmo com o roubo de metade das suas reservas, ainda tem mais de 300 bilhões, a Índia tem 600 bilhões, a China tem 3 trilhões, mesmo a África do Sul, né, tem acho que 60 bilhões, que é suficiente para eles. Então, esse fundo está sem usar. Ora, vou dar só 2 exemplos de 2 países que, nesse momento, estão pedindo dinheiro para o FMI, e a gente sabe como é que funciona. O FMI empresta e vem com seu pacote de maldades, com as suas condicionalidades, que são medidas de austeridade, de cortar orçamento da educação, da saúde, da previdência social, privatizar estatais, né, acabar com o controle de câmbio da moeda, portanto, a moeda fica exposta a ataques especulativos. Ora, nesse momento, Egito e Etiópia, que são 2 países novos membros dos BRICS, estão negociando empréstimos com a FMI. A Etiópia, por exemplo, acabou de negociar 10,7 bilhões de dólares com a FMI. E as condições são essas: vai acabar o controle cambial, vai desvalorizar a moeda, vai desvalorizar os ativos do país, e uma das condições é abrir o setor bancário para privatizações. Ou seja, parte do setor bancário, que é estatal da Etiópia, vai ficar na mão, provavelmente, né, de bancos ocidentais, né? Ora, por que a Etiópia não pode pedir um empréstimo, em vez de ligar para a Kristalina Georgieva, do FMI, por que a Etiópia não pode ligar para Dilma Rousseff e garantir um empréstimo para aliviar, né, essa urgência e discutir as condições dentro dos BRICS, né, em outros termos? Por que o Egito, que está pedindo 8 bilhões no total, por que o Egito não pode fazer a mesma coisa, né? Eu acho que isso é uma das questões, acho que um dos desafios que está colocado, né, e que estão colocados para a próxima cúpula de Kazan, para a cúpula do ano que vem, que vai ser no Brasil, mais uma vez. Isso, o BRICS tem instrumentos, criou instrumentos, mas esses instrumentos ainda são pouco eficazes, ou não estão respondendo às demandas dos próprios países dos BRICS, como no caso da Etiópia e do Egito, né? E a mesma coisa, o banco tem outras questões, mas enfim, já falei demais, vou devolver a palavra para vocês. Mas eu acho que isso é uma dos desafios, né? O banco precisa avançar muito mais, né? A presidenta Dilma Rousseff está fazendo um trabalho importantíssimo, um trabalho de peso, mas isso não cabe só a ela, isso é uma decisão dos chefes de Estado, né? O Banco dos BRICS tem uma série de contradições, né? Ele está ainda funcionando, né? Como disse o Sergei Glaziev um dia desse, né? Que é um importante economista russo, um dos grandes especialistas também no tema. Ele disse que o problema do Banco dos BRICS é que ele continua funcionando sob o estatuto do dólar. Tanto no que ele tem, no que ele arrecada, que ainda acho que 80% ou mais ainda é dólar e euro, né? E isso é uma das metas, né? É que pelo menos 30% sejam moedas dos países dos BRICS. Isso a presidenta Dilma Rousseff também estipulou ano passado como meta. Mas outro exemplo é o fato de que hoje o banco ele está submetido às agências ocidentais de rating, né? As agências que funcionam em Wall Street, né? E que dizem, bom, o banco tem uma cotação, sei lá, acho que é duplo A agora, né? Isso faz com que o banco, por exemplo, nesse momento a Rússia está suspensa do banco por conta disso, porque se a Rússia entrar vai baixar o rating, e pior, no caso da Rússia, tem a ameaça de sanções secundárias dos Estados Unidos, né? O Irã está querendo entrar no Banco dos BRICS, já fez oferta, inclusive, mas não pode entrar porque, mais uma vez, né, vai baixar o rating do banco, e aí o banco, quando for ao mercado, vai captar dinheiro mais caro, com juros mais altos, né? Ora, mas se um banco que foi criado para ser um banco de desenvolvimento do sul global, até quando esse banco vai ficar jogando somente com as regras de Wall Street, somente com as regras do mercado que é dominado financeiramente pelo Ocidente? Essa é uma questão. Será que Brasil, China, que é a maior economia do mundo em PIB, paridade de poder de compra,
A Índia é a terceira maior economia do mundo, nesse mesmo critério. A Rússia é a quarta maior economia do mundo. O Brasil acho que deve estar em oitavo agora. Mais os outros países que entraram, Emirados Árabes. Será que não dá para fazer uma vaquinha de 20 bilhões de dólares por ano para colocar no banco para investimentos em infraestrutura e não precisar ir só no mercado global e ficar submetido às agências de rating do Ocidente? Acho que essa é uma das questões. O banco, ano passado, a presidenta Dilma fez um baita trabalho, conseguiu arrecadar cerca de 7 bilhões de dólares, que foi quase o dobro da média dos BRICS nos últimos 8 anos, mas com uma série de constrangimentos, né? E o banco ainda tem que funcionar com critérios que são critérios puramente de mercado. Então, acho que essa é uma das grandes questões, né? Que a gente espera que alguma discussão saia em Kazan, mas, enfim, não sei se isso está tão adiantado, né? Acho que a discussão que vai avançar mais vai ser a questão aí dos comércio em moeda local e de um sistema de pagamentos, sistema internacional de pagamentos dos BRICS para ser uma alternativa ao SWIFT. Gente, inclusive, sobre esse tema, eu deixei aqui no nosso chat o link para o artigo excelente do Marco, e tem também lá na playlist aqui na TV Fórum, do China em Foco, né, 50 anos que a gente fez, o Marco fala também sobre esse assunto. Eu quero só trazer aqui umas colaborações aqui do nosso chat, com direito à querida Carol Fernandes, que entrou aqui, né? Tem que trazer aqui a mãe do Marco. Os Estados Unidos são uma grande farsa. Tem também a Isabela, olha, direitos humanos é também dar direitos de escolha, dar educação e direito de escolha. Obrigada. E mais uma participação aqui do Arthur Ramalho, que informa que 54 pessoas presas por motivos políticos há mais de 50 anos, isso ele falando dos Estados Unidos. E o nosso colega aqui da TV Fórum elogiando o Yuri Ferreira, que está todo dia, segunda a sexta no café, e que também escreve para a redação. Obrigada pela audiência. É isso, queria trazer esses registros aqui e passo para o Miguel, que tem uma lista aí de questões. Na realidade, nossa entrevista já está no final, né? Infelizmente. A gente combinou 1 hora. O Ricardo Coutinho, nosso próximo entrevistado, já está aqui nos bastidores, daqui a pouco eu chamo ele. Deixa eu só trazer aqui um gráfico, que é um assunto que eu queria conversar, que é sobre... Deixa eu traduzir aqui. Esse gráfico está escrito o decoupling, né? A dissociação da China não é possível, né? As nações, a dependência dos países nos insumos industriais da China. Em vermelho. E a dependência da China nos insumos industriais desses países. Você vê que você tem os países, os Estados Unidos, está aí em primeiro lugar, o United States, Estados Unidos, tem uma grande dependência dos insumos industriais chineses. A Alemanha tem uma grande dependência, aumentando, você vê. O Japão, você vê a linha subindo. Aí até depois o Marco confirma se eu estou lendo certo o gráfico. E a França também tem subindo a linha vermelha, muita dependência dos insumos industriais da China. O que você acha disso, Marco? Deixa eu tirar esse gráfico. Isso, não. Que bom que você trouxe o gráfico, porque eu tinha falado isso lá no começo, né? Mas é bom que agora deu para visualizar, porque é isso que está acontecendo, né? Os países desenvolvidos, países ricos, eles dependem da China. Então, na verdade, toda essa conversa sobre desassociação, decouple, isso é uma loucura. Se você conversa com qualquer industrial alemão, francês, os Estados Unidos, vão falar assim, gente, vocês não estão entendendo. A gente depende da China cada vez mais, né? Então, na verdade, a China é que poderia, se você vê o azul, né? A linha azul ali, é quanto que a China depende de insumos dos países. Né, você vê que vem numa tendência, né, Estados Unidos baixando, a Alemanha, né, ali... Tendência então, de queda. A China que está ficando mais autônoma. Exatamente. Quer dizer, se tem alguém que poderia desassociar dos outros é a China. Mas não é, a China não quer fazer isso. A China não quer partir para o confronto, a China não quer interromper o fluxo de negócios, de mercadorias. Isso não até é porque essa dependência do Ocidente
é um dinheiro que está indo para a China. Eles estão comprando produtos chineses. Por isso não interessa a eles. Exato. Por isso que a China, no passado, teve mais de 800 bilhões de dólares de superávit comercial. Porque a China vende tudo para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que isso também casa com... Não sei se tu está com aquele gráfico que a gente estava conversando, Miguel, sobre o comércio, né? Para onde estão indo as exportações chinesas, né? Que é outra tendência, é outro movimento tectônico importantíssimo que está acontecendo. Isso começou no final de 2022, é recente, né? Pela primeira vez, no último quarto de 2022, foi a primeira vez que a China exportou mais para o sul global do que exportou para os países desenvolvidos, né? Isso se consolidou em 2023 e está aumentando a tendência em 2024. Eu vi os dados do primeiro trimestre, por exemplo, já tinha um crescimento, principalmente Brasil, Índia, os países dos BRICS está crescendo muito, os países da Ásia Central e os países da ASEAN, que é o Sudeste Asiático, né? Tá aí o gráfico. Exatamente, ó. Então, tá vendo, ó? Sul global é o azul e o amarelo, Estados Unidos, Europa e Japão, né? Então, você vê ali, ó, final de 2022, ó, metade para o final, a China, pela primeira vez, passou a exportar mais para o sul global. Isso está mudando, né? Mudando o jogo, isso muda o xadrez, como o pessoal gosta de dizer, né? E essa tendência ela tende a aumentar, até porque a China, no cálculo da China, Miguel, isso é uma coisa muito interessante. Todo esse esforço de nova rota da seda, agora isso daria uma outra discussão, por exemplo, as iniciativas da China de incentivo de investimento em industrialização dos países do sul global, na África, na Ásia, na América Latina. Por que a China está fazendo isso? Porque para a China é importante que os países do sul global se desenvolvam, que aumente o poder de consumo, que aumente a classe média, para comprar os seus produtos, evidentemente, né? Só que a China está pensando num longo prazo em que ela não está apostando em que ela vai ser a toda-poderosa e vai sugar os recursos de todo mundo, porque ela sabe que esse mecanismo não funciona. Esse mecanismo é o que o Ocidente fez nos últimos 300, 400 anos, né? Então, acho que isso mostra para a gente um pouco para onde está indo, né, a geopolítica chinesa, né? E, por último, eu acho que é importante também lembrar que também tem uma outra carta na manga da China, que é o aumento da classe média chinesa. Hoje está em torno aí de 400 milhões, dependendo do índice que você vê, mas a China está projetando para 2035 que a classe média passe de 400 para 700 milhões de pessoas. Ou seja, vai ser mais 300 milhões de consumidores internos, o que ela chama de circulação dual, que também diminuir a dependência da China nas exportações e aumentar o poder de consumo doméstico, né? Então, isso tudo mostra que para os Estados Unidos, se a parada continuar nessa vibe de competição, vai ser difícil para eles. Muito bem, Yara, a gente tem que terminar a entrevista. Marco, muito obrigado pela conversa. Volte sempre aqui, sempre que você tiver um tempinho livre, a casa está aberta aqui para a gente conversar mais. Maior prazer. Obrigado. Beijo, querido. Cuide-se. Beijos, abraços.